presidente Jair Bolsonaro atingiu no momento sua melhor avaliação desde o início do governo. É o que mostra a pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira, 13 de agosto. A melhora da avaliação do presidente aconteceu a despeito de o Brasil ainda enfrentar uma situação delicada de pandemia do coronavírus, inclusive com um número alto diário de mortes, que tem ficado aí num patamar constante de cerca de 1.000 óbitos por dia. Sou Mariana Schreiber, repórter da BBC News Brasil aqui em Brasília, e conversei com 2 cientistas políticos para explicar um pouco das possíveis causas dessa melhora na avaliação de Bolsonaro. Eu falei com Rafael Cortez, que é analista da consultoria Tendências, e com a Mariana Borges, que é pesquisadora da Universidade de Oxford, na Inglaterra. A partir dessa conversa, eu vou abordar nesse vídeo 4 pontos que podem explicar essa melhora da avaliação. Vou falar de por que o auxílio emergencial pode ter ajudado nisso, também o sucesso possível aí do discurso do presidente de apontar para os governadores a responsabilidade pela crise econômica, também a sua insistência em apontar a cloroquina, um remédio sem comprovação de eficácia científica para o tratamento do coronavírus, como uma solução para a doença. E, por fim, uma moderação do discurso do presidente depois de um primeiro semestre em que ele teve um enfrentamento muito forte com os outros poderes, o que criou um tensionamento político muito grande. Mas antes de entrar em cada um desses 4 pontos, vamos dar uma olhada nos números do Datafolha. As pesquisas do Datafolha do início do ano mostram que no primeiro semestre a rejeição ao presidente havia subido significativamente. Foi o período em que a pandemia chegou ao país. A nova pesquisa mostra agora que a avaliação negativa do presidente teve uma queda expressiva em agosto na comparação com junho. Esse último levantamento mostra que 34% dos entrevistados disseram considerar o governo ruim ou péssimo, contra 44% em junho. Com essa redução da rejeição, o índice dos que consideram o governo ótimo ou bom subiu, de 32% para 37%, melhor patamar desde que o Bolsonaro assumiu o cargo. Já o percentual dos que avaliam sua gestão como regular também aumentou, de 23% em junho para 27% em agosto. Os números mostram também que a melhora da avaliação do presidente ocorreu em vários grupos da sociedade brasileira. Bolsonaro está melhor avaliado agora em agosto em relação a junho, tanto entre homens quanto entre mulheres. Ele também está melhor avaliado entre os moradores do Sudeste e do Nordeste, e tanto entre as pessoas de menor renda, caso dos grupos de desempregados ou de pessoas que ganham até 2 salários mínimos, como também sua avaliação subiu entre os empresários. Essa melhora da avaliação do presidente provavelmente reflete diferentes fatores. Para a cientista política Mariana Borges, pesquisadora da Universidade de Oxford, seria simplista atribuir toda essa melhora ao auxílio emergencial e ao impacto que ele teve entre os mais pobres. Tanto porque a pesquisa mostra que diversos grupos melhoraram sua avaliação sobre o presidente, e também porque ela salienta que os mais pobres também são influenciados por outros fatores. Eles não avaliam positivamente ou negativamente um governo apenas pela questão da renda. É o que mostra pesquisas que ela já fez anteriormente sobre, por exemplo, o impacto do programa Bolsa Família e de outros programas sociais na época do governo do PT. O maior incômodo é a gente tratar o comportamento político dos mais pobres só em termos dessas políticas de transferência de renda, né? Então, agora é auxílio, mas antes era o Bolsa Família. Tem impacto? Obviamente que tem impacto, né? Sobretudo do tamanho que é o auxílio emergencial. Mas eu acho que a gente ainda não tem condição, nem dentro da ciência política, nos mais sofisticados modelos estatísticos, de isolar o efeito do auxílio em relação a vários outros fatores. Mas, embora ele não possa ser considerado como o único fator, ele parece ter sim sido um dos elementos que ajuda a explicar essa melhora. E é por isso que eu entro então no primeiro ponto do vídeo, para explicar por que o auxílio emergencial pode ajudar a entender essa melhora aí da percepção do brasileiro em relação ao governo Bolsonaro. O auxílio emergencial no valor de R$ 600 começou a ser pago mensalmente em abril. A princípio, a última parcela acaba agora em agosto, mas o governo já estuda estender por mais alguns meses esse benefício. E a função desse auxílio é justamente proteger grupos mais vulneráveis, que teriam aí uma situação mais complicada diante da paralisia da atividade econômica, justamente por causa das medidas necessárias para reduzir o contágio da Covid-19 no Brasil. O valor inicialmente proposto para esse benefício pelo governo Bolsonaro foi de apenas R$ 200. O valor de R$ 600 foi aprovado pelo Congresso depois que parlamentares pressionaram o presidente e assim ambas as partes chegaram a um acordo para esse valor maior de R$ 600.
No entanto, como aponta o cientista político Rafael Cortes, da consultoria Tendências, boa parte da população, ele acredita, não sabe exatamente de quem é a responsabilidade pelo auxílio, pelo valor que está sendo recebido. Então acaba que o presidente Bolsonaro é a principal figura política que se beneficia do sucesso, da boa percepção da população sobre esse auxílio emergencial criado para enfrentar os problemas da pandemia. Para a gente entender a dimensão desse programa, é bom dar uma olhada nos números. Segundo o governo, mais de 60 milhões de brasileiros estão recebendo o benefício de R$ 600. Eles estimam que o impacto direto ou indireto do programa atinja mais de 120 milhões de brasileiros, já que quando uma pessoa recebe, isso acaba beneficiando a renda de toda uma família. 120 milhões de brasileiros é mais da metade da população total do país. Ela é um peso super importante porque ela atinge um segmento majoritário da sociedade e é um segmento em que o presidente tinha maior dificuldades, Nordeste e vulneráveis, grupos mais vulneráveis. Isso não significa, claro, que todas as pessoas que estão recebendo auxílio emergencial automaticamente passaram a aprovar o governo de Jair Bolsonaro. Mas é possível inferir que ao menos uma parcela desse grande montante de brasileiros tenha melhorado a sua avaliação sobre o governo, o que se reflete nesses números do Datafolha. A grande questão que fica é se esse ganho de popularidade vai continuar quando o auxílio emergencial acabar. A gente sabe que o benefício pode talvez ser estendido por alguns meses, mas é improvável que ele se torne permanente por causa do seu custo, que é elevado. Considerando os benefícios pagos desde abril até agora, a última parcela que será paga em agosto, a previsão é de repasse de mais de 250 bilhões de reais para os beneficiários do programa. Então, é difícil que isso se mantenha, mas o governo Bolsonaro tem prometido aí que vai propor algum tipo de novo benefício social, uma reformulação do Bolsa Família, e a gente vai ter que aguardar porque os detalhes ainda não foram divulgados. Passando para o segundo ponto desse vídeo, na avaliação do cientista político Rafael Cortes, outro elemento que pode explicar aí a melhora da avaliação do presidente é um aparente sucesso da narrativa dele de apontar os governadores como responsáveis pela crise econômica causada pela pandemia. Desde o início da pandemia de coronavírus, muitos governadores adotaram imediatamente medidas bem duras para reduzir o contágio da doença no país, preocupados que um rápido alastramento da Covid-19 no Brasil provocasse um colapso do sistema de saúde nas suas cidades, nos seus estados. Por isso foram suspensas atividades como restaurantes, academias, cinemas, diversas atividades econômicas foram paralisadas. E o presidente Jair Bolsonaro, desde o início, criticou essa iniciativa, ele minimizou a necessidade de distanciamento social para evitar o contágio de coronavírus, que é defendido por boa parte da comunidade científica e da comunidade médica, e passou a dizer, então, que os governadores seriam os responsáveis pela crise por causa da pandemia, devido a essas medidas radicais na avaliação do presidente que os governadores estavam adotando. E como o Supremo Tribunal Federal garantiu aos governadores e prefeitos o poder de decidir em suas cidades e estados o que abriria, o que fecharia, o Jair Bolsonaro passou a usar essa decisão do Supremo para repetir diversas vezes que ele não tinha poderes para gerenciar as políticas públicas durante a pandemia e que o Supremo teria deixado todo o poder na mão dos governadores. Isso não é exatamente verdade, o governo federal continua tendo uma enorme responsabilidade, principalmente de gerenciar aí a resposta à crise no âmbito do Ministério da Saúde, mas na avaliação de Rafael Cortes parece que esse discurso do presidente encontrou eco em parte da população. Parte dos brasileiros pode ter, de fato, acreditado nessa narrativa presidencial e isso, então, estaria se refletindo aí nos números de avaliação do presidente. Entrando no terceiro ponto desse vídeo, outro fator que talvez explique a melhora de avaliação do presidente Jair Bolsonaro seja a adesão de parte da população brasileira ao seu discurso de exaltação da cloroquina como uma substância que seria eficaz no tratamento da Covid-19. Essa é uma hipótese levantada pela pesquisadora de Oxford, Mariana Borges, embora ela mesma ressalte que ainda será necessário que a ciência política faça estudos mais aprofundados para medir, de fato, o impacto desse discurso do presidente sobre a percepção da população do seu governo. Não existe qualquer comprovação científica da eficácia da cloroquina no tratamento da Covid-19. Muitos médicos não orientam o uso dessa substância, inclusive porque ela pode ter efeitos colaterais graves e provocar até a morte. No entanto, em julho, o presidente foi contaminado com coronavírus e usou essa ocasião justamente para exaltar diversas vezes o uso dessa substância, e ele deu diversas declarações atribuindo sua melhora ao uso da cloroquina. Entrando no quarto ponto que ajuda a explicar a melhora de avaliação do presidente Jair Bolsonaro em agosto, o analista da consultoria Tendências, Rafael Cortes, lembra que a partir de julho houve uma moderação
das declarações públicas do presidente Jair Bolsonaro. Isso é um contraste com o primeiro semestre, quando houve uma tensão muito grande entre o governo federal, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, inclusive com a realização de atos de caráter antidemocráticos por apoiadores do presidente e aos quais Bolsonaro com frequência comparecia, elevando aí a tensão entre os poderes. Por outro lado, no final de junho, Fabrício Queiroz, apontado como um possível operador de um esquema de desvio de recursos do antigo gabinete de deputado estadual de Flávio Bolsonaro, hoje senador, foi preso e isso parece ter provocado aí um impacto de fazer o presidente ficar mais recluso, dar menos declarações à imprensa. Então, na visão de Cortez, esse momento do Bolsonaro de dar menos declarações bombásticas, estar mais recluso, pode também ter ajudado a melhorar a sua avaliação. Para fechar esse vídeo, eu quero trazer um pouco da visão desses dois analistas sobre qual o impacto dessa melhora de avaliação do governo Jair Bolsonaro. Na avaliação de Rafael Cortez, da consultoria Tendências, essa melhora de avaliação deixa o Jair Bolsonaro menos dependente de dois grupos importantes da sua base de apoio. Uma ala mais ideológica, o grupo para o qual o presidente acena quando faz discursos mais radicalizados, mais inflamados, e de outro lado também o grupo liberal, capitaneado pelo Paulo Guedes, que é uma importante base de apoio no sentido de sinalizar para o empresariado que Bolsonaro tem uma responsabilidade fiscal, teria um viés aí liberal no sentido de também de promover privatizações. Na visão de Rafael Cortez, com essa melhora de avaliação do presidente, mais espalhada por diversos grupos sociais, ele fica, de certa forma, menos refém desses dois grupos, que continuarão sendo suas bases de apoio com quem ele dialogará, a princípio, mas ele fica menos dependente desses dois grupos. Isso pode ter, por exemplo, impacto na condução da política econômica. A gente sabe que no momento tem um forte embate dentro do governo de Jair Bolsonaro entre a ala mais liberal, capitaneada por Paulo Guedes, e entre uma ala que tem sido chamada de desenvolvimentistas, que é capitaneada pelos ministros militares e também pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que estão defendendo os mais gastos públicos em obras, investimentos que, na visão desse grupo, vai gerar empregos, melhora da renda e seria positivo para o crescimento do país e também para a avaliação do presidente. A gente ainda vai ter que esperar os próximos capítulos aí do governo para entender qual desses grupos vai sair vitorioso nessa disputa. Já a pesquisadora de Oxford, Mariana Borges, destacou, na verdade, que ainda é cedo para prever todos os impactos dessa melhora de avaliação do presidente Jair Bolsonaro. Ela observa que muitas pessoas podem considerar que esses números indicam que provavelmente ele será reeleito em 2022, quando o presidente pretende disputar a eleição novamente, mas na visão dela ainda é cedo para fazer qualquer previsão desse tipo, ainda falta muito para 2022 e principalmente não se sabe como estará, por exemplo, a economia mais perto das eleições. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender quais são as possíveis causas por trás dessa melhora de avaliação do presidente Jair Bolsonaro. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de assinar para ficar por dentro dos próximos vídeos. E também deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Você melhorou a sua visão sobre o governo Jair Bolsonaro? Ou acha que o presidente tem deixado a desejar no enfrentamento da pandemia de coronavírus e também de outros problemas do país? Comenta aqui embaixo que depois a gente vai dar uma olhada na opinião de vocês. Obrigada pela audiência e até a próxima!